Salmo 139, nós vamos ler os versos 23 e 24. Eu quero falar nessa manhã sobre sondando a consciência. Eu não sei se você sabe, a consciência é uma doutrina muito importante na Bíblia. E nós precisamos entender do que se trata isso, o que é consciência, para nós entender como que Deus lida conosco dentro dos nossos pensamentos. Por exemplo, quando você lê na Bíblia o termo ciladas do diabo, ou o termo setas inflamadas do maligno, já leu isso na Bíblia? Setas inflamadas do maligno. Você sabe o que é uma seta inflamada? Quando um pensamento passa dentro da sua cabeça, que não é seu jeito de pensar, não é sua maneira de agir, mas passou. Aquilo ali é uma seta. Aquilo que você não queria pensar e pensou, aquilo é uma seta. Por isso que nós devemos interpretar a nossa consciência, entender como que Deus trabalha dentro da nossa mente, no que nós chamamos de consciência. A palavra no original é consciência, que significa saber com. Saber, entender sobre si. Os puritanos diziam que consciência é o espião de Deus dentro de nós. Olha que coisa interessante. Consciência é o espião de Deus dentro de nós para que nós nos conheçamos. A consciência foi colocada dentro de você para que você se conheça. E a maior arma do diabo, em primeiro lugar, para destruir você é mortificar a consciência. Quando Satanás quer destruir um homem espiritualmente, a primeira coisa que ele faz é matar a consciência. Por quê? Porque a consciência é a única arma que tem contra as setas, né? Aquilo que vem de Satanás dentro da nossa mente. Diz assim o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece, em outras versões, os meus pensamentos. Verso 24. Vê se em minha conduta existe algo que te ofende, né? Vê se em mim existe algum caminho mau e dirija-me pelo caminho eterno. Eu vou ler uma outra versão, a mais tradicional e conhecida, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Salmo 139, irmãos, é uma meditação sobre a onisciência de Deus. O salmista aqui está nos ensinando como Deus vê perfeitamente todas as coisas que não são visíveis. Nesse ponto aqui, o salmista apresenta esse perfeito conhecimento, afirmando quem Deus é e como Ele age dentro de cada um de nós. A primeira coisa que nós aprendemos: todas as nossas ações. No verso 2 ele diz assim: sabes quando assento e me levanto. Sabes quando assento e me levanto. Sobre a onisciência de Deus em nossas nações. Em segundo lugar, todos os nossos pensamentos. No verso 2 ainda ele diz: de longe penetra os meus pensamentos. Em terceiro lugar, todas as nossas palavras. No verso 4 o salmista diz: ainda que palavra alguma não chegou na minha boca, tu conheces todas. Esse texto é tão interessante, porque a psicologia ensina que antes de você pronunciar qualquer palavra, o seu cérebro processou 10.000 para uma. Olha que coisa interessante. Para cada palavra que você fala, antes delas serem pronunciadas, o seu cérebro já processou 10.000 palavras. Agora perceba que Deus conhece as 10.000 palavras antes de uma sair. Ele sonda
os nossos pensamentos, como diz no verso 2, ele sonda as minhas ações, no verso 2, sabe quando assento e me levanto. Ele sonda os meus pensamentos, no verso 2, na parte B, de longe penetras os meus pensamentos. E ele sonda também as nossas palavras. No verso 4 ele diz, ainda que nenhuma palavra chegou à minha boca, o Senhor conhece todas. Perceba que a palavra está no singular, mas todas está no plural. Ainda que não saiu a palavra, ele conhece todas elas antes da palavra ser pronunciada. Depois disso, o salmista ilustra a impossibilidade de fugir então da presença de Deus. Veja bem, se Deus conhece as minhas ações, se Deus conhece os meus pensamentos, e se Deus conhece as minhas palavras, o salmista chega a uma conclusão. Como vamos fugir então da presença de Deus? Veja o verso 12, quando o salmista afirma que é impossível fugir da presença dele. Verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Continua. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes. Essa palavra é tão linda, está dizendo que você foi confeccionado por Deus no ventre da sua mãe. Imagina Deus lá tecendo você, desenhando você, criando você no ventre da sua mãe. Continua o texto. Eu te louvo porque me fizeste um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Pode continuar. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Veja que o salmista está mostrando como Deus tem o controle de nós no exterior e de nós no interior. E ele continua falando sobre a onisciência de Deus, no verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um desse existia. Que coisa interessante. Que coisa tremenda. Depois disso, no versículo 19, o salmista observa então o que deve ser inferido como uma consciência necessária para viver de acordo com a onisciência de Deus, ou o que Deus diz. Porque veja bem, se Deus conhece quando me levanto, quando assento, quando deito, quando durmo, se Deus conhece meus pensamentos, se Deus conhece minhas palavras, se Deus conhece o meu modo original de agir, por quê? Porque muitas vezes eu não estou agindo de acordo com o que sou. Por isso que você pode enganar as pessoas, você pode se parecer perante os outros, mas diante de Deus, não dá. Deus conhece você no íntimo. E no verso 19 ele diz assim, ó, quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afasta-se de mim os assassinos. Ele está mostrando a necessidade de entender a onisciência de Deus. E finalmente, nos versos 23 e 24, o salmista faz uma aplicação prática da sua meditação. Você percebe que ele vem desde o verso 1 meditando sobre a onisciência de Deus. E nos versos 23 e 24, ele aplica a sua meditação. Sonda-me, ó Deus. O salmista pensa o seguinte, já que Deus conhece tudo, Deus vê tudo, sabe quando assento, me levanto, conhece as minhas palavras, conhece os meus pensamentos. No verso 23 ele diz, então sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova então os meus pensamentos. Gente, que salmo poderoso. Olha o verso 24. Vê se há em mim algum caminho perverso. Esse verso, gente, é impressionante, porque certamente aqui o salmista não está implorando que Deus sonde ele para que Deus possa obter qualquer informação. Não se trata de Deus conhecer você. O salmista está pedindo aqui, o objetivo desse salmo é a declaração afirmativa que Deus conhece
todas as coisas. Então, por essa razão, o salmista está orando para que Deus o sonde, a fim de que o próprio salmista possa ver e ser informado do pecado em seu próprio coração. Percebeu? Não é para que Deus conheça o interior do rei Davi, é para que Deus mostre para Davi quem ele de fato é, e Deus possa informá-lo das suas reais intenções. Por isso que Davi escreveu no Salmo 19, no versículo 12. Porque não é fácil, irmãos, discernir quem somos. Na maioria das vezes, nem nós sabemos quem somos. Por isso que ele diz aqui, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Por isso que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. O salmista está querendo dizer que a maioria dos pecados e erros que cometemos são secretos. Mas não é porque você está escondendo, é porque você não sabe. E mesmo sendo secretos, ainda são pecados. É muito interessante, mas como nós podemos ser purificados desses pecados que nós não conhecemos? Através de um espião espiritual que Deus coloca dentro de nós, chamado consciência. Mas a consciência, ela precisa ser despertada para esses erros secretos, como Davi fala aqui, discernir os próprios erros, e esses erros são discernidos pelo Espírito Santo, quando ele vem e desperta as nossas consciências. Nossos pecados escondidos, irmãos, ou secretos, eles são tão ofensivos e desonram a Deus de maneira tão terrível quanto aqueles pecados que cometemos propositadamente. Não é porque você não sabe que não pecou que o pecado deixa de ser pecado. Ele é pecado. Por isso que Deus precisa que o nosso interior, a nossa consciência seja sondada pelo próprio Deus. Não é que Deus vá saber o que está dentro de você, já sabe. Ele conhece todos os seus pensamentos, mas é que ele vai revelar, ele vai mostrar para você o seu interior, para que seja produzido o quê? Arrependimento. Com isso nós entendemos que devemos tomar cuidado para evitar, e devemos sim evitar qualquer tipo de pecados involuntários ou na ignorância. Não é porque, volto a repetir, um pecado foi cometido na ignorância que ele deixa de ser pecado. Aí sobra uma pergunta aqui nessa manhã. Por que então as pessoas vivem no pecado sem saber? Porque todos nós estamos passivos a isso. Nesse contexto nós aprendemos o porquê não devemos julgar ninguém. Porque diante dos olhos de Deus todos somos um caco, um pacotinho de verme e lixo. O nosso problema em reconhecer se há algum caminho mau dentro de nós não é por falta de conhecimento. Aqui eu aprendo uma coisa, primeiro, muito interessante em Davi. A preocupação dele em não desagradar a Deus. A primeira preocupação de Davi era, eu estou lhe desagradando em alguma coisa até que eu não sei. Até o pecado de Davi, que foi monstruoso com a Betseba, você vê que quando ele se arrepende profundamente, ele diz, contra ti somente pequei. Mas peraí, Davi pecou foi contra a própria Betseba. Você fala assim, não, mas Betseba também pecou. Ela foi levada. Nenhuma mulher, até casada ou solteira, poderia dizer não ao rei. Você falou, eu quero você, ela tem que obedecer. Tanto que Deus lá na frente conserta a vida e a história de Betseba. Irmão, não vai de acordo com o que você vê nos filmes, aqueles flertes de Davi com Betseba. Esses dias uma irmã chegou, pastor, o senhor pregou um negócio que não está na Bíblia. Eu falei, o que foi? Aquele negócio ali de Moisés. Eu falei, mas está na Bíblia. Não, pastor, não está.
Falei, mas como que você sabe que não está? Porque eu assisti diferente. Ah, tá, então tá bom, se você assistiu, então... Você tem que entender que um filme tem toda uma licença poética, e se ele não tiver uma licença poética, o filme termina em 10 minutos. Tem que ter um enredo, mas na Bíblia não está. No filme ou nas histórias você vê ali Davi flertando com Betseba e etc, etc, etc. Mas na real, na verdadeira história, você vê que Davi destrói a vida de Betseba. Destrói tudo que é de Betseba, inclusive o marido. E a história de Davi nos mostra que quando Davi cai em si, ele percebe que o pecado, ao findar da festa, apagar das luzes, ele é na realidade contra Deus. É contra Deus que nos criou. É contra Deus que vê tudo. Alguém me perguntou assim, mas pastor, por que pecado da mente é pecado se eu nem pratiquei? Porque você pensa, Deus assiste. Aquilo que você pensa tem uma plateia, e a plateia é Deus. O que está na nossa mente, Deus está sondando, Deus está vendo, Deus está assistindo. Deus assiste a cada enredo que você constrói dentro dos seus pensamentos. É como se fosse um filme diante dele. Agora, pensa na seriedade disso. Pensa nos nossos piores pensamentos e Deus assistindo em uma tela macro, não sei qual é a definição, mas ele assiste como se fosse um filme. É por isso que Satanás joga na nossa mente as setas para que os pensamentos possam enraizar. O que você faz quando vê um mau pensamento? Você expulsa na hora. Isso não é meu, está repreendido para que ele saia. Mas tem gente que pega ou vem um pensamento e ele acoberta esse pensamento no coração. E esse pensamento vira uma raiz. E a ideia é que brote um ovo chamado pecado. Certamente, Deus não falha em nos dizer abundantemente quais são nossos maus caminhos. Ninguém, meu irmão, vai pecar por ignorância, porque dentro de cada um de nós tem um espião chamado consciência e depois o próprio Espírito Santo levando você a se arrepender. Ninguém peca por ignorância. Ah, eu não sabia. Crente não cai em pecado, gente. Crente vem caindo em pecado. Eu brincava antes que crente vascaíno, um vascaíno ficou bravo comigo, eu parei de fazer essa brincadeira. Então o crente, ele vem... Ele vai caindo, quer dizer, vem caindo. Né? Ninguém cai porque, caí, pum. Não, ele vem num processo decrescente de queda. Quando ele vai pegando aqueles pensamentos e acobertando o coração, deixando que as ciladas e também os maus pensamentos, as setas que o diabo lança, pá, dentro da sua consciência, pá, e você vai acobertando isso dentro da sua mente. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras têm mandamentos suficientes para sabermos o que é e o que não é pecado. Quem tem Jesus não faz coisa inocente. Ele já nasceu de novo, ele tem consciência viva, ele tem o Espírito Santo para lhe convencer de tudo, ele não faz nada inocente. Se ele faz porque ele quis. Porque ao invés dele resistir o pecado, ele resistiu a Deus. Em vez dele resistir o diabo, ele resistiu o Espírito Santo. Isso é muito sério, né, gente? Então a dificuldade em conhecer o nosso próprio coração não é pelo fato de faltarem normas. Ou seja, a dificuldade em conhecer o nosso próprio coração não se dá ao fato de faltar ensino, de faltar textos. Como então é possível um cristão viver de uma maneira que desagrade a Deus e ainda assim ficar insensível quanto a isso, gente? Porque só o que vemos são pessoas desagradando a Deus e com a consciência insensível. Em primeiro lugar, nós temos aqui diversos fatores que contribuem para uma pessoa
viver de um modo que desagrade a Deus e ainda assim continuar insensível. Qual é o primeiro fato? Primeiro, o coração humano é cheio de corrupção e tem um efeito espiritual de cegueira. Com isso, eu estou querendo dizer que o pecado, ele sempre carrega graus de obscuridade. Quanto mais tempo em pecado, mais cega a pessoa vai ficando. Percebeu? Por que as pessoas ficam tanto tempo em pecado e não se arrependem? Por quê? Porque quanto mais elas pecam, quanto mais elas ficam em pecado, mais cega elas vão ficando. Ou seja, o grau da cegueira, ele vai aumentando com o pecado. O grau da cegueira vai aumentando. Alguém liga a luz aí, porque senão vai ficar ruim para a filmagem. É só meter o dedo aí e ligar. Simples assim. Alguém faça isso, por favor. Deixa essa, que já ajuda. Eu sei o que aconteceu. O Jean Lucas sentou na cadeira, encostou lá e ficou com vergonha depois. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ou seja, o pecado, meus irmãos, ele cega para a realidade que está no nosso próprio coração. Você presta atenção. Quanto mais tempo você vai ficando no pecado, mais cego para o pecado você vai ficando. Porque o pecado, a arma dele é cegar você para a realidade do próprio pecado que está no seu coração. Ou seja, a nossa mente, ela é predisposta a pensar que tudo que é bom e agradável é correto. Eu li em Heresias capítulo 1, no versículo 2, um texto muito importante que dizia assim, ó: se te faz bem, é certo. Assinado Satanás. Em segundo lugar, como é que é a frase de fato mesmo, Rick? Você que está aí murmurando com a... Essa que eu estou falando que você está me corrigindo aí. É essa mesmo? É porque eu só citei ela parecida, ela não é bem assim, ela tem ela de uma maneira mais correta. Mas em segundo lugar, preste atenção. O pecado engana facilmente, porque controla a vontade, o arbítrio. Em primeiro lugar, você percebe que o coração humano é cheio de corrupção. E a corrupção, ela tem um efeito de cegar a consciência. Em segundo lugar, as pessoas ficam mais tempo em pecado e sem perceber, porque o pecado, ele engana facilmente, porque ele domina o arbítrio. Arbítrio é vontade. Então o pecado, ele manda em você. Por mais que você diz, não quero pecar, você peca. Assim como um peixe não sabe que está molhado. O pecador não pode evitar o pecado. Então as pessoas não conseguem evitar o pecado porque a primeira coisa que o pecado vai fazer é controlar o seu querer, é controlar a sua vontade. Quando o pecado prevalece, a primeira coisa que ele faz é predispor a mente para agradar o pecado. Então, quando o pecado entra na vida do homem, o vírus entra, o primeiro lugar que ele vai é na consciência, nem é no coração. Ele vai direto na consciência, para predispor a mente para viver de uma forma para agradar o pecado. Ou seja, o propósito dessa predisposição é fazer o pecado parecer bom, aceitável, como já mencionei, porque a nossa mente está predisposta a fazer aquilo que não agrada. Isso significa que, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também vai lesar o entendimento. Percebeu? Quando o pecado vence o arbítrio, ele corrompe a consciência. Então, é simples. O pecado, ele vai vencer a sua vontade, ele vai mandar em você. Eu tenho que beber, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Mas você ainda sabe que aquilo não está certo. Mas ele vai dobrar a consciência. Ele vai predispor a consciência
Porque a ideia é que a consciência faz o pecado aceitável para que ele seja praticado. Então, o que o diabo vai fazer? A sua própria consciência vai criar meios legais para aquele pecado. Todo mundo peca. Todo mundo faz isso. Ninguém é perfeito. E quem diz que não peca é hipócrita. Ou seja, você percebe que o pecado faz a sua consciência dobrar para que esse pecado seja tolerado e aceitável. Põe o dedo na boca dessa menina aí, John. Dá o dedo para essa menina chupar aí, faz favor. Estava no meu colo, estava boazinha. Foi pro seu, começou a chorar. O que você está fazendo com a menina? Então está explicado. É cunhada, chora mesmo. Gente, presta atenção. Quanto mais a pessoa anda no pecado, mais vai aumentando o seu nível de cegueira espiritual. Deixa eu te dizer. Quanto mais tempo, o pecado é uma radiação espiritual. Quanto mais tempo exposto, mais perto da morte se está. Então, a ideia do pecado é que você cometa ele repetidas vezes para aumentar o nível de cegueira. Você conhece gente que quanto mais tempo afastar de Deus, mais teologia para afastar-se de Deus ele tem? Ele começa a pesquisar, a procurar pregadores, pastores, que pregam o que ele gosta, o que ele crê. Por isso que um cara como Caio Fábio está cheio de seguidores. Porque a ideia do Caio Fábio é provar que não precisa congregar. É provar que pecado não é aquilo como se diz. É provar que as coisas são aceitáveis, são toleráveis. E é isso que a Bíblia diz, de cercar-se de mestre de acordo com seu desejo, o seu jeito de pensar. Não tem A jeito de pensar, B jeito de pensar, existe o modo de pensar de Deus. Você percebe que a ideia do pecado, então, é aumentar a cegueira espiritual e dobrar a consciência. Porque ele dobrando a consciência e a cegueira espiritual aumentando, é assim que o pecado assume o controle sobre uma pessoa. Porém, existe um problema. Quando uma pessoa não está consciente do seu pecado, surgem algumas complicações como, primeiro, não se arrepende. Já começa aí a crise. Jesus disse, se vós não vos arrependeres, todos perecem. O arrependimento ele é necessário. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, é a primeira das 6 doutrinas que não se pode ser abandonada. Não lançando fora o fundamento de arrependimento de obras mortas. Aí vem mais 5 doutrinas que não se podem ser abandonados na nossa fé. Diz ali, portanto deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar é jogar fora, novamente o fundamento de arrependimento de atos que conduz à morte. Vamos falar em 6 doutrinas. Fé em Deus, pode prosseguir. Instrução a respeito de batismos, no plural, não é batismo, é batismos, batismo nas águas e batismo no Espírito, foi o que Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da imposição de mãos, a impartição, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Aí são 6 doutrinas que o cristianismo, você pode ter a visão que você quer ter na sua igreja, mas ela tem que estar ali, nessas 6 doutrinas. Se não tiver, não é cristianismo. Então a primeira coisa que acontece quando uma pessoa não está consciente de seus pecados, é que ela não se arrepende. O arrependimento não é mal, gente. O arrependimento é bom. O que é mal é o remorso. O que é mal é a culpa. Mas o arrependimento é bom. Porque o arrependimento é aquele ato que traz a pessoa da vida para a morte. Que faz ela voltar. É o filho pródigo. Levantar-me-ei. Ele estava em pecado, mas diz, levantar-me-ei e voltarei para a casa do Pai. O nome disso é arrependimento. Uma pessoa arrependida, ela abandona a coisa errada. Uma pessoa com culpa não abandona. O arrependido, ele deixa o erro. A pessoa com culpa fica ali remoendo e não deixa o erro. A culpa gera morte. O arrependimento gera
vida. Segundo lugar, qual o problema das pessoas não verem o mal que está dentro dela? Ela não abandona ele. Em terceiro lugar, qual o problema das pessoas não verem o mal que está dentro dela? Fica difícil enxergar aonde está a doença para poder ser tratada. Se não achar a serpente, não encontra o antídoto para a picada. Por isso a importância de sua consciência ser sondada pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele a nós aonde tem um caminho mau. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo revelar a nós aonde tem um caminho mau, você vai orar. Você vai falar: Senhor, isso está errado em mim. Isso não está certo. Eu não posso ser assim. Eu não posso continuar falando isso. Eu não posso continuar agindo assim. E enquanto tem o Espírito Santo mostrando a corrupção dos nossos pensamentos e do nosso coração, é porque está havendo esperança. O Espírito Santo só revela o mal do coração de quem está disposto a ouvir. Romanos 8, versículo 26. O Espírito intercede por nós, porque somos fracos. Romanos 8, 26 mostra que o Espírito Santo não está dentro de você porque você é forte. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Você está entendendo? Então o Espírito Santo não está aí porque você é santo. O Espírito Santo não está aí porque você jejuma. O Espírito Santo está aí porque você não vale nada. O Espírito Santo está aí porque nós somos caídos. O Espírito Santo está aí porque temos um coração corrompido. É por isso que ele está aqui, para não deixar que o Adão seja ressuscitado. Você precisa entender uma coisa. Preste atenção. O pecado não morreu. Você morreu para o pecado. O pecado está aí. É você que morreu para ele. Em Romanos 6, primeiro, como viveremos no pecado se para ele morremos? Em Romanos 6, 14, deixa claro que é possível vencer o pecado. Nós conseguimos vencer o pecado, pois o pecado não os dominará, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora perceba que em nenhum momento Paulo diz que o pecado morreu. Veja no versículo 1 desse capítulo, que o pecado continua vivo e ativo. Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Olha o texto, continua. De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Veja, o pecado está vivo, é nós que morremos para ele. Mas é possível que você morra para Deus e ressuscite para o pecado. Hebreus no capítulo 6, a partir do versículo 3, você vai ver que é possível que alguém morra para Deus e passe a viver de novo para o pecado. A partir do versículo 4, por favor. Ora, para aqueles que uma vez que forem iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, continua, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, falando batismo, gente, ativação, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha que texto absurdo. Está dizendo que o homem volta a morrer. 1 de João 5. Agora eu estou em dúvida se é o versículo 7, do pecado para a morte. É 6 ou 7. Põe, por favor. 1 de João, capítulo 5. No versículo 6 em diante. Para entendermos que as pessoas, elas morrem. Elas estão lá com o Espírito Santo ajudando elas, morrem de novo a consciência. E esse morrer aí, gente, é morrer a consciência. Ela passa a não ser confrontada. 1 de João 5 e 6. Vê para mim, o Ivan. Mas vamos continuar, diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Pode continuar o texto. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito
é a verdade. É 16, põe no verso 16, do mesmo capítulo, né? Agora aqui, gente, presta atenção. Lembra o texto de Hebreus que lemos? Quando a consciência do homem morre, olha lá. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte. Morte do quê? Da consciência. Ore por ele. O cara está pecando, mas ele ainda tem consciência, tem o Espírito Santo ali como espião nele. Tem esperança. Mas, preste atenção, ore, se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, para que não peque para a morte. Olha que texto absurdo, terrível, diz assim: há pecado para a morte, por esse não digo que ore. João está dizendo que há um tipo de crente que não adianta você orar. Ele não está proibindo você de orar, ele está dizendo não adianta. Você vai falar para ele, ele vai falar assim, não, tudo que você sabe eu já sei. Eu já vivi isso, já tive isso, eu sei como é que funciona. Então, tudo que você vai pregar para ele já tem argumento. Perceba que a consciência dele morreu. É pecado para a morte. Mas qual morte é? A segunda morte. A morte eterna. A morte da consciência. Você vê que é possível o cara nascer de novo e morrer depois. Isso cai por terra algumas heresias, dizendo que se um dia você aceitou Jesus, você pode fazer o que você quiser, que você está salvo. Nós estamos lendo textos que afirmam que não é verdade isso. Apesar de ser um calvinista, eu não acredito que um crente vá viver pecando, com desculpa que ele está salvo. Porque a consciência dele, que tem o Espírito Santo, não deixa ele viver pecando. Não consegue. Ele entra num lugar, logo vem o Espírito Santo. Isso aqui não é lugar para você. Fala assim, não estou me sentindo bem aqui. Vocês já tiveram essa sensação de entrar em algum lugar e falar assim, isso aqui não é para mim? Quem já teve essa sensação? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Dentro da sua consciência, mostrando de quem você é. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito tremendo. Por isso que a Bíblia chama em Efésios 4:22 os apetites. Veja Efésios 4:22. Ela chama alguns pecados de apetites mundanos. É vontade de comer pecado. Vontade de comer pecado no café da manhã, vontade de comer pecado no almoço, vontade de comer pecado na janta. É chamar de apetites. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com os desejos, em algumas versões, apetites enganosos. Continua no verso 23. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Aí, aqui você quebra mais uma heresia. Aquela de que a graça aceita tudo. Você é salvo pela graça, sim. Mas você foi criado para se revestir do novo homem, a semelhança de Deus, viver em santidade, proveniente da verdade. Então a ideia de que estou na graça, o pau quebra, mas estou na graça, cai por terra. O cristão lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele não tem apetites do velho homem. Isso é tirar a roupa do Adão, que é Cristo, e vestir a roupa do velho Adão. Quais são os apetites carnais que ainda nos seduzem? Ai, pastor, é tão difícil. E vai ficar mais difícil ainda, quanto mais você praticar. A ideia é que amanhã seja mais difícil do que hoje. A ideia é que depois de amanhã seja mais difícil que amanhã. A ideia é que a prática repetida do apetite carnal fique ainda pior. E aí só tem uma maneira. Ou você se mata, ou você se aceita. E é esse se aceitar que é a hora que a consciência vai arrumar teologia para fazer aquele pecado aceitável. Eu disse e repito, e volto a repetir.
Você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode ter Deus na mente e o diabo no coração. Conhecer sobre Deus não é conhecer Deus. Tiago 2,19. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Satanás também crê e treme. Satanás conhece sobre Deus, mas ele não é aceito por Deus, porque o coração dele é corrompido. Você quer saber por que o diabo não se arrepende? Vê por que alguns crentes não se arrependem. Você vai ter a explicação. Você vai entender. Chega para alguns, tente pregar a verdade, tente mostrar. Ele vai chegar para você e vai falar assim: cara, não penso assim, não creio assim, não vejo assim, não olho assim. Cada um diz uma coisa, cada um tem um jeito de pensar. Você vê que ele vai relativizando as coisas. Você tem visto isso? Responda você aí. Você tem visto isso, gente? A relativização e a culpa é fazer o pecado se tornar aceitável, é fazer ele se tornar uma doença. Coitado é fobia disso, fobia daquilo, coitado é um doente. Então se torna aceitável, porque é doença. Em 1960, em Carlos Miranda, homossexualidade foi tratado pela psicologia como doença. Antes disso, era desvio, passou a ser doença. Depois, a partir dos meados dos anos 80, a homossexualidade passou a ser tolerada como comportamento. Então, a pessoa se tornava. Já não era um desvio psicológico mais, ela se tornava, era um comportamento. Hoje, a pessoa já nasce assim, por causa da ideologia, você percebeu? E agora estão fazendo o mesmo caminho da homossexualidade com a pedofilia. A pedofilia era crime. Em alguns países já é doença, tem que ser tratado. A ideia é que seja comportamento, e aí é lógico, a ideologia de gênero, ela seja tolerada porque a pessoa nasce pedófila. Você percebe que o pecado, ele vai afundando a pessoa e evoluindo. Irmão, sabe o que é assustador? Presta atenção. A natureza humana foi treinada pelo diabo a racionalizar o pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Está na nossa natureza aceitar duas coisas. Primeiro, é da nossa natureza, de uma maneira inconsciente, que você fique do lado do coitadinho, do fraco e do menos favorecido. Então veja, não importa se a pessoa está errada, se ele é um coitadinho, você tende a ficar do lado dele. É inconsciente que você fique do lado do fraco, do fracassado, do judiação, porque ele é o coitado. Então não importa se ele está errado ou certo, a multidão sempre fica do lado do Barrabás. Sempre do lado do touro. Nunca do toureiro. Porque é inconsciente. Outra coisa. É da natureza do homem racionalizar os seus erros e maximizar o erro dos outros. É inconsciente que o erro do outro é pior do que o meu erro. Quer dizer, nem meu erro, porque eu não estou vendo ele. Cadê que erro? Que erro? Então veja, são duas coisas que acontecem dentro de nós de uma maneira natural. Você não vê erro em você, mas vê muito erro nas pessoas. É da natureza. Como é da natureza, você inconscientemente ficar do lado errado, só porque o lado errado é judiação. Então, tome cuidado, você pode estar ouvindo um derrotado, um fracassado, um judiação, um pobre coitado, só sem perceber. Não, mas o fulano é um tirano. O fulano é não sei o quê. Mas é isso que a sua consciência está te dizendo. Cuidado, irmão. Cuidado. Justiça
é justiça. Independe de onde ela vem. Por isso que o PT está nesse vitimismo todo. A ideia é fazer a população ficar com dó. Vocês entendem o que eu estou falando? Fazer a população ficar com pena. Daquele povo lá debaixo de frio, fazendo xixi e cocô na rua. Por que não põe ali um banheiro para eles? Começa a pôr, já dá uma casa ali para eles. A ideia é fazer o povo ficar com dó. O vitimismo sempre foi a arma do marxismo. Se faz de coitado. O povo sempre vai seguir o coitado. Vocês assistem série na Netflix? Vocês assistiram aquela série Casa de Papel? Vocês viram a filosofia do professor? Faça a população ficar ao nosso favor. Por quê? Eles começaram a se fazer de coitado. Aí a população da Espanha inteira ficou contra a polícia a favor deles. Porque eles se fizeram de coitados. Gente, é uma coisa absurda. Então veja, a maior arma do diabo com o pecado é fazer ele ser fobia, doença, porque aí você é um coitado. Eu não consigo vencer. Ai, coitado de mim. Coitado nada, rapaz. Bota para quebrar com essa natureza sua, rapaz. Bota para quebrar com esse demônio aí. Tu gosta de mentir? Bota para quebrar com essa desgraça, rapaz. Tu gosta de prostituição? Bota para quebrar com essa natureza. Tu não é um coitado, tu é um pecador. Oh, coitado, é viciado em álcool, é pecador, é vício do álcool. Depravado, caído, está indo para o inferno. Bota para quebrar. E a maneira de você vencer a consciência é brigando consigo mesmo. Seu desgraçado. Miserável. Que papelão, caco. Meu querido, não se aceite. É Deus que tem que aceitar você, não você. Aí eu tenho que me aceitar como eu sou. Assinado Satanás, né? Deixa eu te falar, é Deus que te aceita como você é. Você não. Prossigamos para a perfeição. Em Cristo, é claro. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. É reconhecendo a sua fraqueza, a sua fragilidade. Mas também essa ideia de relativizar pecado, como eu estou vendo por aí, me assusta. Você já fez coisas do qual você se envergonha? Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas, ao findar da sua vida, dizer, não me arrependo de nada. Eu me arrependo de ontem já, gente. Eu me arrependo já de agora, 2 minutos atrás. Como é que um cara fala, não me arrependo de nada? Tem algo de errado na consciência da pessoa. Uma pessoa de bem, ela se arrepende de tudo que ela faz de errado. Ela é de bem. É ou não é, gente? Em terceiro lugar, para concluir, o amor a si mesmo. Por que as pessoas não veem seus pecados? O amor a si mesmo predispõe as pessoas a se desculparem de seus pecados. O egocentrismo que faz com que a pessoa se tolere, mesmo fazendo um monte de coisa de errado. Bom, vocês assistem série da Netflix, né? Se você vê aquela série da Lava Jato, é engraçado. Você vê, o que mais me prendeu naquela série não é a macro corrupção, é a micro, o cara do esgoto. Tá vendo? Vocês não assistem. O cara fura o cano na frente da casa do policial federal. A série não é só sobre a macro corrupção da Lava Jato. A série é sobre a corrupção do cara, em geral. Por isso que é mecanismo. A corrupção está na natureza do brasileiro. É isso que é a série. A série é sobre a corrupção do político e da corrupção do cara que arruma esgoto. O cara... Gente, vou te contar um negócio absurdo. Olha que coisa terrível. Uma vez, saindo de Campo Largo, entrei para vir no SIC, deixar minha sogra. Pá, o carro furou o pneu. Um buraco. Bem do lado
Adivinha o que tinha? Um borracheiro. Você pensa que isso é coincidência? Livramento, você fala, Deus é bondoso, bondoso. Irmão, toda vez que eu parto o pneu em estrada, tem um borracheiro a 50, a meio quilômetro, bem do lado. Aí o Fantástico fez uma reportagem. Que os borracheiros passam a noite furando a estrada próxima à borracharia. Olha que coisa do diabo, gente. Igual o cara foi lá e furou o esgoto na frente da casa do policial. Tal, partiu o esgoto. Quando o policial chegou ao esgoto, aí vem o cara da Sanepar. Olha, é 3 semanas para arrumar. Mas por que 3 semanas se isso faz num dia? É porque tem que mandar, vai comprar o cano. Mas o cano eu compro. Não, é 3 semanas. A não ser que você faça por fora. Aí o policial pergunta, fazer por fora como? Olha, está aqui um cartão do seu João. O seu João é aqui do bairro. E ele arruma isso em um dia. Aí ele chama o seu João. O seu João faz lá o diagnóstico, ele e o neto dele, fala assim, ó, em um dia eu conserto, R$600. O policial fala, como R$600? O cano é quanto? R$60. Então por que você está cobrando 600? É porque 300 é para mim. 150 para o meu neto, 150 para mim, os outros 300 é para o agente da Sanepar, o senhor sabe. Está lá na série verídica. Aí ele pega e põe lá no mecanismo. Fulano, Beltrano, mensalão, e bem no meio ele põe, seu João, é um câncer. É uma metástase que está na natureza do homem. Não adianta você falar que é crente, se você tolera as pequenas concessões de corrupção, meu irmão. Ninguém é perfeito. Mas no que tange a nós o poder fazer, nós vamos fazer a coisa certa. A coisa de maneira correta. Como eu disse, o amor a nós mesmos vai nos predispor a nos desculparmos. Ou seja, ninguém gosta de se condenar. Procuram bons nomes para dominar as nossas tendências. Em quarto lugar, normalmente as pessoas captam seus princípios e suas práticas. Ou seja, além de permitir que seu comportamento se conforme com a consciência, elas vão despender energia tentando fazer com que a consciência se adapte ao comportamento. Você percebe? Além de você se aceitar, você vai investir para fazer a consciência aceitar aquela coisa. Por isso, como o pecado ele é muito enganoso, e a ideia do pecado é ser enganoso, é aí que você tem que entender. Está igual o fulano lá preso dizendo, cadê a prova? Ele foi preso justamente por ocultação de prova e está pedindo prova. O nome disso é corrupção passiva. Ocultação de prova. Lavagem de dinheiro é rasgar prova, gente. O cara está dizendo, cadê a prova? Uai, rasgou. Lavagem de dinheiro é isso. Lavagem de dinheiro é ocultação de prova. Está aqui, sargento, é ou não é? Lavagem de dinheiro. Ou você não lavou dinheiro, está aqui o dinheiro que eu lavei. Não está, irmão. Então veja, o pecado é enganoso. Então é óbvio que você vai se aceitar pecando. Ué, senão ele não seria enganoso. A arma do pecado, do diabo, é fazer você se aceitar. Veja Hebreus capítulo 3, no verso 12 a 13. E aqui eu vou concluir. Quando eu falo vou concluir é porque eu estou na metade, vocês já aprenderam. Né? Olha lá, diz assim, ó. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês... Gente, olha esse texto. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Verso 13. Pelo contrário, como que você cuida do seu coração? Encoraje-se uns aos outros todos os dias. Ontem à noite, 1h30 da manhã, eu estava discipulando um querido filho discípulo, que eu percebi que ele estava se desviando por um caminho assim complicado.
Eu falei com a minha esposa, gente, eu estou preocupado. E demorou para ele cair em si. E eu fui mostrando texto. Por último, mandei um texto que foi bala de prata no lobisomem. Pá! Pastor, isso aí, isso não tem como questionar. E eu... O que eu estava fazendo? Estava reanimando a consciência dele. Ressuscitando a consciência dele, encorajando ele. Veja que um irmão não pode ver um outro irmão cometer um erro e ficar calado. Porque se você faz isso, ele está ali morrendo e você está olhando, filmando hoje, né? Está morrendo, e põe no Face. Então, quando você vê alguém cometer um erro, o que você faz? Você corre nele e reanima ele. Cara, isso aí não, você está louco. É você ficar reanimando ele. Acorda. Por quê? Pelo contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vós seja endurecidos pelo engano do pecado. Como que nós não somos endurecidos pelo engano do pecado? Com a ajuda dos irmãos, com encorajamento. Eu tenho muito medo de dizer a palavra discipulado. Então vou dizer a palavra encorajamento. Porque no discipulado, eu não posso ajudar o meu discipulador. Mas no encorajamento, nós nos encorajamos. Assim como você me fala a verdade, eu falo a verdade para você. Entendeu o que eu disse? Quando você faz isso, a pessoa não fica endurecida pelo engano do pecado. Então, normalmente, as pessoas veem mais erros nos outros do que diante de seus próprios olhos. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Diga misericórdia, gente. Olha como que esse negócio de consciência é terrível. Provérbios 21:12 diz assim: todo o caminho dos homens é reto aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos, tudo que você faz é aceitável. Por quê? Por causa do engano do pecado. Provérbios 28:26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato. Quem confia em si mesmo é insensato. Por isso, as pessoas se esquecem dos pecados que se tornam corriqueiros, habituais. Isso que se chama acostumar com o pecado, mortização da consciência. Se tornou corriqueiro. Como descobrir o pecado no íntimo? Como já percebemos, é muito difícil perceber os nossos pecados. Mas se sondarmos o coração, Deus escancara ele diante de nós. A oração que Davi fez deve ser nossa oração. Sonda-me, ó Deus. Todos os dias, sonda-me, ó Deus. Mostra os meus caminhos. Sonda-me, Senhor. Revela os meus pensamentos. Porém, há duas maneiras de chegar ao conhecimento do pecado. A primeira delas é o conhecimento da lei. Conhecer a lei é diferente de praticar a lei, estar debaixo da lei. O crente tem que ter conhecimento da lei para saber que está na graça. Porque pecado é transgressão da lei. Aonde a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia não diz que não é pecado, você não pode dizer que é. Também é pecado dizer que é pecado ou não é pecado. Em Romanos 3:20 diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se nossos caminhos estão aparentemente tortos, devemos saber disso pela palavra. Em Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para nossos pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os nossos caminhos. Percebeu? A palavra do Senhor vai clareando as coisas no nosso caminho. Irmão, vocês não podem chorar. Eu só prego para vocês uma vez por mês. Eu só vou parar hoje 3h. Estou brincando, é brincadeira. Depois de uma vez por mês tem que aproveitar, né? Queridos, as pessoas não veem seus pecados, mas
especificamente por negociarem a lei de Deus, que realmente não conhecem. Segunda maneira de saber os seus próprios erros: autoconhecimento. Seja justo com você mesmo. Não mima a si mesmo. Para de mimar você mesmo. Oh, coitado de mim. Eu sou um sofrido. Oh, gente, como eu tenho uma vida sofrida. Por isso. Não, por isso. Está explicado, por isso. Por isso que eu faço essas coisas. Eu tenho uma vida sofrida. Não fica mimando você. Seja duro com a sua natureza. Seja duro. Seja duro com você mesmo. Eduque a si mesmo. Seu xexelento. Seu... Então, como examinar a si mesmo? Vamos lá? Anote aí. Devemos investigar diligentemente os segredos do nosso coração e examinar cuidadosamente todos os nossos caminhos e conduta. Você deve ser seu detetive. Investiga seu coração e veja se a motivação é correta. Veja se isso que você está fazendo, mesmo da maneira certa, é certo. Se investigue. Então, em primeiro lugar, sempre una uma autorreflexão com a palavra de Deus. Em segundo lugar, pergunte-se sempre se no seu leito de morte você vai se lembrar desses momentos como sendo bons momentos. Em terceiro lugar, considere sempre o que as outras pessoas dizem sobre você. Por que que elas tomaram, por que que elas pensaram isso de mim? Por que que elas estão me vendo assim? Tem gente que é mal, mas tem gente que está vendo coisa que você não está vendo. Até quando elas são injustas, quando elas não estão sendo verdadeiras, sonda o seu coração para ver se você não está sendo aquilo que elas estão dizendo que você é. Sabe por quê? Porque a gente não vê a corrupção no nosso coração, gente. Diga misericórdia. Então veja que esse ponto é muito importante. Quando as pessoas falam de mim, tem importância. Primeiro, quando a sua consciência está pesada. Como eu sei que aquilo que aquela pessoa falou de mim é verdade ou errado? Sua consciência pesou, então ela está certa. O que ela falou está certo. Sua consciência não pesou, então vai orar a Deus. Senhor, por que que essas pessoas estão pensando isso de mim? Era tanta coisa para falar, vou falar não. E aqui eu termino. Deus muda as pessoas. As coisas velhas mudam. Então, a primeira impressão de alguém pode não ser a mesma de hoje. Então, aquele ditado que diz que a primeira impressão é a que fica, deve ser mentiroso. Porque você conhece uma pessoa um ano antes. Deus muda as pessoas. Nunca pense que aquela pessoa que você conheceu alguns meses atrás, ano atrás, é a mesma de hoje. Não faça isso. As pessoas mudam. Agora deixe-me te falar uma coisa. Deus nos muda. Pessoas não mudam pessoas. Deus muda pessoas. Nosso problema é que a gente quer mudar as pessoas. Ninguém muda a gente. Deus muda a gente. Nós vamos orar. E pedir que todos os dias, esse texto de Davi em Salmos, possa ser nossa oração. Sonda-me, ó Deus. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho da verdade.